Verso 1 diz: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale. Os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Amém? Glória a Deus. Toma teu assento nessa noite. Eu não vou ler os outros versos, porque você já deve conhecer essa história. Mas aqui, no meio da ministração, eu vou falar alguns versos que estão um pouquinho mais para frente daqueles que a gente leu. Não sei se você já ouviu dizer sobre Ezequiel, e eu já ouvi pregadores falando assim, que Ezequiel foi, até um vale cheio de ossos secos. Mas aqui a Bíblia, e é muito banal assim falar, que só de você abrir e ler, a Bíblia já é muito clara: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Obrigado. Então Ezequiel, em espírito, ele é levado a este lugar. Então imagina um lugar, de caveiras, um lugar de ossos. Alguns falam em um cemitério, onde só havia ossos secos. Outras traduções falam ossos sequíssimos. Quando você... Entra comigo nessa história para você entender um pouco. Quando você vai a um cemitério, a um velório, faz anos, graças a Deus, que eu não vou. Acho que o último foi do Edgar, e do irmão, mas eu não fui. Do outro irmão que veio lá de Avaré. Mas antes, o último que eu fui, até que o pastor ministrou, foi do nosso irmão Edgar. E esse lugar, a gente entra ali, no cemitério, não é um lugar feliz, automaticamente, como você entra, você sente aquele peso, um lugar diferente. Aí você fala: mas tá tudo morto, ossos secos, aqueles que ainda vão secar. Então, por que você sente? Porque automaticamente a nossa alma, ela sente que ali não tem mais vida. Ela sente aquele lugar, alguém deu o último suspiro e chegou até ali. Quando estou num lugar como esse, eu sinto que pode trazer para alguns até ser um lugar de paz, um lugar tranquilo, mas um lugar que não habita vida. Um lugar que você vai ali, algumas pessoas, no dia 2 de novembro, tem o costume de ir até o cemitério. E eu vou falar algo muito particular meu. A pessoa mais próxima que eu perdi foi meu pai, há uns 11 anos atrás. E eu lembro que quando eu não quis ver ele, eu olhando de longe, eu olhei e falei: não é ele mais. Não tem mais vida. Eu não sei explicar o sentimento. Se alguém já passou por isso, vocês vão entender. Mas parece que é um corpo sem nada. A vida se retirou. Então só o que resta é você olhar. Às vezes eu olho, eu não tenho nada contra, tá, irmãos? Mas às vezes eu vejo as pessoas que perdem naquele abraço, mas quando parece que você sente o espírito, saindo, e só ficou o corpo. Não tem mais nada ali. Então esse é o sentimento de um lugar com ossos secos, sem vida, sem alegria. Aí ele pergunta: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? É como se eu chegasse no cemitério, olhasse aquele monte de túmulo, ossos sequíssimos, e alguém me perguntasse: será que esses ossos podem reviver? Olha que mistério isso. Esses ossos podem voltar à vida. E Ezequiel, inteligentíssimo, diz:
Senhor, só tu sabes. Porque tem coisa na nossa vida que eu não tenho resposta. Tem coisa na minha vida que, por mais que seja uma resposta banal, eu não tenho. Então o mais inteligente é dizer: Senhor, o Senhor sabe. O Senhor tem o controle da minha vida. Eu olho para essa situação, Senhor, eu estou vendo só ossos secos, ossos sem vidas. Mas eu creio que eu sirvo a um Deus que, se Ele quiser mudar essa situação, Ele tem poder para mudar. Louvado é o nome do Senhor. Por isso, só tu sabes, Senhor. Porque às vezes, se a gente olhar a nossa situação, olha essa situação de anos atrás, você imaginaria estar aqui? Ter dado aquele passo difícil, ter entrado numa casa de recuperação, ter entrado numa igreja. Talvez você fale: pastor, eu não esperaria, mas o Senhor sabia. O Senhor sabia. Porque se Ele sabe cada fio que está no meu couro cabeludo, por falar aquilo que já está me esperando no fim da minha história. Se Ele sabe contar, aleluias, aquilo que o homem não sabe, imagina o fim da minha história, imagina o que está por mim, aleluias. E aí Ele fala: Senhor, só tu sabes. Então Ele me disse: profetiza estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Quando Ele chama Ezequiel e Ele fala assim: então, se eu sei, profetiza. O trabalhar de Deus com o homem é uma via de mão dupla. Ezequiel responde uma pergunta de Deus em espírito, em sonho, ele é levado. E agora ele fala assim: Senhor, só tu sabes. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim para ele assim: eu sei, mas faz a sua parte, profetiza. Eu sei, Ezequiel, o que vai acontecer agora, o que vai acontecer depois, mas se coloca de pé e toma uma postura. Faz alguma coisa. Porque às vezes a gente fica assim: ai, Senhor, tu sabes. Ai, aquelas pessoas, né, que nos procuram: ai, ora por mim. Ora por mim. Né? Esse dia eu tava Maria indireta. Não sou assim, mas eu fiquei meio rebelde. Falei assim: a pessoa não dá um oi pra você. Né? Deixa claro que está vivendo num outro lugar, que não quer saber mais da igreja. E automaticamente não quer saber mais de você. Porque assim, o problema da pessoa que não sai, que sai da igreja, parece que ele fica com raiva da gente. Eu não sei o que acontece. Né? Tipo assim, saiu, amém. Eu não perco nada. A pessoa que perde, então bom dia, boa tarde. Normal, mas a pessoa parece que começa a ter uma resistência. Esses dias a pessoa vi lá e eu obrigado pelas orações pela minha filha. E não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim: Jesus, não é uma via de mão dupla, é uma relação de interesse. Sabe aquela relação que eu só vou buscar Deus ou buscar o outro quando eu estou precisando de algo? Aí procurou: pastor, eu quero a pregação de vocês, aquele momento de emoção. E Deus não é isso. Deus é relacionamento. Ah, pastora, é estar 24 horas na igreja? Não. Mas é estar no meu dia a dia ligada nele. É estar no meu dia a dia, sair para trabalhar, estou no metrô cheio, mas quando eu me imagino assim, eu estou falando: Jesus, obrigado, Pai. Eu tenho relacionamento, aleluias. É relacionamento. É estar lá andando, sentir aquela coisinha boa e falar: Jesus, como nós abrimos o culto, o Senhor está me cercando de todos os lados. Eu sei que não vou passar pelo fim. E se eu passar, o Senhor vai ser a minha força. Aleluias. Então ele fala assim, a gente às vezes pensa: ah, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Aqui nos mostra claramente, ele sabe. Mas faz a tua parte, Ezequiel. Profetiza. Faz alguma coisa. Então, o Espírito toma a boca desse profeta. E ele fala: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Ele fala que vai ter vida naquilo que aos olhos humanos só era morte.
Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês. E os cobrirei com pele, porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. E então vocês saberão que eu sou o Senhor. Porque num lugar de ossos, num cemitério sem vida, num lugar da tua vida onde só a morte, a gente tem que viver a vida para Deus manifestar a glória dele sobre nós. A gente tem que viver o momento não para a gente falar: ai Senhor, o Senhor já sabia. Não, eu me posicionei e eu mudei também a minha história. Louvado é o nome do Senhor. Tenho que mudar, porque a gente fica só esperando que algo aconteça e a gente sentado. Tá lá a visão. Senhor, tu sabes, mas espera aí. Me posiciono e digo: ossos secos, vai vir um Espírito sobre vós e vocês terão vida. Oh, é a mesma coisa na nossa vida. Áreas secas, áreas que eu olho e falo: ali já está na morte, não tem mais o que fazer. Eu já estou lá sem me posicionar. Porque se eu olho para um lugar, eu vejo morte, eu vejo dor e eu fico esperando acontecer, eu não estou posicionado. Mas hoje Deus está dizendo para alguém nessa noite: se posicione. Está vindo aqui adorando, buscando, está andando na direção certa. Não tem como Deus não te abençoar. Mas faz. Fala: Deus, eu vou profetizar aqui. Eu acho que está tudo morto, mas o Senhor está me mandando. Vai haver vida. Vai haver vida. Aleluias. E ele fala: eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram, osso com osso. Alguém me arrisca a dizer de quem Ezequiel estava falando? Para quem que é Ezequiel 37? Israel. O povo de Israel estava que nem a visão de Ezequiel morto. Não tinha, as nações olhavam, sabe quando fala ali, se eu não me engano, em Jeremias? As nações olhavam, Salmos, é a resposta de Jeremias, eu lembrei que minha mãe gosta de Salmos. Ele fala assim: as nações me perguntavam: onde está o teu Deus? Lá em Jeremias é uma ordem dada: ó, vocês vão enfrentar o cativeiro, mas lá no final tem resposta. Mas eu já preguei isso aqui algumas vezes, que no meio do cativeiro eu não lembro da coisa boa. A gente recebe, né, uma profecia: olha, Deus vai fazer, você vai passar pelo vale, mas depois você vai vencer. Mas no vale, a gente esquece. Até quando eu vou ficar nesse vale? A gente pensa: oh meu Deus, parece que passa tão rápido, mas não passou. E era a mesma coisa na vida de Israel. Chegou um ponto que todas as nações olhavam: onde está o teu Deus? Um exército que era tão poderoso agora está em ossos. Ossos secos, sem vida. Alguém olhava como o povo de fora: vai morrer aí. Aleluia. Falo para alguém aqui nessa noite: alguém olhou e disse: vai morrer. Vai morrer nessa situação. Já fez, já aconteceu. Família já ajudou, o que o Espírito Santo diz no meu coração. Família já ajudou, amigos já ajudaram, e só viam morte em você. Mas alguém dentro da tua casa profetizou. Alguém dentro do teu lar profetizou e acreditou que aqueles ossos secos teriam vida. E olha aí você, aleluias. Olha aí você, onde alguém olhou é só osso seco. Não tem mais como reviver. Mas alguém de dentro do teu lar se posicionou. E Deus mudou a tua história. Aleluias.
Oh, Espírito Santo de Deus. E ele profetiza, e aqueles ossos se juntam. Olhei, os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. O que adianta um exército levantar? Está todo cheio de carne, de osso, mas não tem vida ainda. Não tem o espírito habitando. Olha que coisa linda isso. É o crente que está lá, ó, parecendo um fantoche. Ele vai aonde o vento leva. Ai, se vai aqui eu vou. Se vai aqui eu vou. Estão mandando ir para lá eu vou. Mas não tem espírito. Porque o espírito me conduz. O espírito me conduz ao lugar certo. O espírito não me deixa enganado. O espírito não me deixa eu ser levado por falsas doutrinas. O Espírito me direciona, e aonde ninguém enxerga nada, o Espírito me faz enxergar algo novo. Louvado é o nome do Senhor. Aí ele fala, olhei e foram cobertos. Então ele fala assim, já que não tem Espírito neles, verso 9. A seguir ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetize, filho do homem, diga-lhes. Assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Aquilo que antes era morto, sem vida, sem esperança, voltou agora como um exército enorme. Exército me remete a poder. Exército me remete a autoridade. Viu o que está acontecendo lá na Coreia do Sul? Agora é o exército que comanda. Como nosso ex-presidente queria fazer no Brasil, né? Então as pessoas estão lá lutando. Você vê assim, algumas reportagens, estão lá os coreanos lutando. Mas o exército é maior. É como Israel. O povo estava lá. Cadê o seu Deus? Vocês não vão sair daí. Não vão ficar em lugar nenhum. Mas só que aí, dos 4 cantos vem um vento que enche eles de autoridade. E um grande exército se coloca de pé. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos, tá vendo? Ó, se você tivesse lido, minha mãe nem precisa falar, ó, minha mãe, ó, fechado, é Israel. Mas no verso 11, se você depois se interessar em ler, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Ó que forte isso. Deus falando, eu vou abrir aquilo que está morto lá, eu vou fazer vocês sair de lá de dentro, buraco negro, buraco escuro, aonde ninguém consegue te ver. E Deus estava falando assim, desse túmulo de morte eu ergo, trago vida e coloco de pé em nome de Jesus. Aleluias! E quando eu abrir os seus túmulos, eu os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Por isso nessa noite eu quero te dizer que você precisa se posicionar. Você precisa profetizar aonde ninguém mais vê vida. Você precisa profetizar aonde ninguém mais vê esperança. Porque quando eu sigo as ordens do meu Deus, Ele fala, vai, profetiza, posiciona, que vai dar certo. Vai, segue nesse caminho.
É caminho árduo, é caminho estreito, é caminho de dor, é caminho que um dia você está lá, ó, como Abraão, cheio de fé, e no outro dia você está querendo desistir, mas é do nada que Deus faz tudo na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Ele merece toda a honra, toda a glória e